Afinal, com quem vai ficar o protagonismo de uma solução para a dívida dos estados com a União? Eu sou Francine Ferreira, editora-chefe de O Tempo aqui em Brasília, e eu vou tentar te responder isso hoje. Já faz um tempo que a gente vem acompanhando governadores, principalmente das regiões sul e sudeste do país, buscando aí um diálogo com o governo federal para solucionar os passivos que tem com a União. Minas Gerais, por exemplo, já está com uma dívida na casa de 165 bilhões de reais. Por outro lado, Rio de Janeiro passou de 180 bi. É muito dinheiro, é muita dívida e, claro, os estados não têm receitas para pagar, para equacionar isso, e tem que se lembrar, os juros continuam correndo, então esse passivo só vai aumentando. Para tentar solucionar isso, lá em 2017, o governo de Michel Temer criou o regime de recuperação fiscal para que os estados pudessem aderir e, assim, de certa forma, parcelar a dívida, só que precisariam de contrapartidas. Contrapartidas estas que não são vistas com bons olhos por assembleias legislativas dos estados que precisam aprovar o RRF para o governo estadual, então, fazer parte. Isso aconteceu, por exemplo, com Romeu Zema, do Partido Novo de Minas, que tentou passar o regime de recuperação fiscal nos moldes como é hoje na Assembleia de Minas, só que os deputados não quiseram aprovar. Principalmente porque tem aí o congelamento, de reajuste de salário de servidores e, por outro lado, também seria aí passar empresas como a Copasa e também a CEMIG para a iniciativa privada. Então, os deputados estaduais viram que isso não ia cair muito bem com a base e resolveram não vamos aceitar. A partir de todo esse imbróglio, que esse tema acabou vindo com mais força aqui no ano passado. Romeu Zema já criticava isso lá durante o primeiro mandato de Lula. A gente pode lembrar de várias vezes ele com frases muito fortes contra o governo. Só que nesse meio tempo, Rodrigo Pacheco entrou ali em novembro nessa história e apresentou uma espécie de plano B para solucionar essa questão das dívidas, e aí não só para Minas Gerais, mas para todo mundo. Esse adendo é justamente porque o Pacheco, ele é senador por Minas Gerais pelo PSD. Esse ponto é importante. Porque desde então ele tem se aproximado mais de Lula. E Lula chegou a falar com ele que queria que ele fosse o candidato ao governo de Minas lá em 2026. Por outro lado, Romeu Zema, que já está no seu segundo mandato, está querendo que Matheus Simões seja candidato ao governo lá em 2026. Pode parecer que está cedo para falar disso, mas na política não é assim que as coisas andam, não. Tudo começa muito antes, como vocês sabem. Pois bem, chegado a tudo isso, começou a se discutir aí sobre esse plano B apresentado por Pacheco. E aí Romeu Zema, o governo, os secretários dele criticaram esse plano e tudo, mas fato é que é esse plano hoje que tá nas mãos aí de Fernando Haddad, lá no Ministério da Fazenda. E o Haddad já falou, semana que vem eu vou apresentar para os governadores qual que vai ser essa proposta, essa solução para equacionar essa dívida que hoje os estados têm com a União. Haddad, inclusive, encontrou nos últimos dias com Zema, com Cláudio Castro, do Rio de Janeiro, Tarcísio Freitas, de São Paulo, Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul. Então, são esses governadores que estão preocupados também com essa questão, claro, porque não podem ficar aí com uma pecha de má gestão, né? Pois bem, mas tem essa briga por protagonismo. Se de um lado o governo federal ali, com Haddad e Lula, querem mostrar que, olha, vocês, governadores, que inclusive apoiaram Bolsonaro, não conseguiram resolver isso na gestão dele. Então agora eu que vou resolver. Isso lá do governo federal. Por outro lado, os governadores querem buscar esse protagonismo, dizendo, foi eu que negociei com a União, foi eu que deu certo. Em Minas, se a gente fazer essa lupa, Zema fez muito isso nas últimas semanas para tentar mostrar o quê? Que tá tentando, que tá lutando, e que não é bem, digamos assim, Pacheco que é o protagonismo dessa história, não. Por outro lado, Rodrigo Pacheco, que era o ponto onde eu queria chegar, porque já se sabe que a proposta que ele enviou vai ser descaracterizada sim, de certa forma. Tem alguns pontos ali que o governo não vai acatar, e pode ser que a maioria não seja acatada. Mas, para não perder o protagonismo, como vai acontecer, Rodrigo Pacheco é quem vai ser o autor da proposta que o Haddad vai apresentar para os governadores dando ok, esse plano vai para o Congresso Nacional. E aí, Rodrigo Pacheco deve ser o autor dessa proposta, pelo que se fala nos bastidores, né? E
ele é que também, como presidente do Congresso, que vai fazer com que essa proposta ande mais rápido, para que isso seja solucionado ainda no primeiro semestre. Porque a gente pode lembrar que Minas Gerais, por exemplo, já está com uma segunda ação no STF pedindo aí a paralisação do pagamento dessa dívida. Só que dia 20 de abril é a data limite, então pode ser que o governo de Minas tenha que pedir um terceiro adiamento. Então, tem muitas peças em jogo. Mas, para não perder o protagonismo disso tudo, o governo federal vai tentar, na semana que vem, mostrar, olha, Bolsonaro não resolveu com vocês, que inclusive foram aliados dele, mas eu tô resolvendo essa questão. Os governadores, claro, vão mostrar que vieram e estão tentando conversar, mesmo que com o governo do PT, que é diferente do que eles apoiam, do que eles acreditam. E, por outro lado, para não perder o protagonismo também, Rodrigo Pacheco aí vai ser o autor dessa proposta e vai tentar fazer esse texto andar. E é interessante acrescentar também que ele, na Assembleia de Minas, já tem conversado com deputados para que depois que isso entre em vigor, que lá na Assembleia também a coisa ande melhor e, claro, dê o protagonismo para ele. Então, é muito ator político em jogo, é muita gente querendo ser o pai da dívida, né, da solução dessa dívida dos estados com a União. Agora, tem que saber se realmente essa proposta vai ser boa e se os governadores vão aceitar. E você? Quem que você acha que no final das contas vai ficar com o protagonismo de toda essa história? Comenta aqui. E claro que todo o desenrolar desse assunto você acompanha em otempo.com.br e em todas as nossas plataformas.